Olá, Olá, Tainara, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo ótimo. Mais um Sextou com Propósito, dessa vez, primeira semana de dezembro, hein? Primeira sexta de dezembro. E aí, o que que você está planejando para esse mês? Que é um mês curto, né? Tem feriado aí de Natal, as famílias, empresas já vão desligando seus motores. Como é que você está nesse momento? Ainda acelerando ou já parando? Como é que você está? Acelerando ainda. Eu vou acelerar bastante esse mês. Amanhã tem a palestra do Negócios que Prosperam e ainda vou acelerar um pouquinho mais porque o meu tempo, o meu calendário é diferente, porque em fevereiro eu tenho que reduzir. Aí eu vou dar a reduzida lá em fevereiro, que daí é a chegada do Mateus, aí precisa estar tudo certo. Então agora Isso. eu vou acelerando. Para quem não sabe, eu estou gravidinha, já estou aí com quase 30 semanas. Isso Ah, dá. começou a contar a Não, semana. aí eu tô falando aqui. É porque aí mudou, porque os meses, é tipo assim, eu tô com. Vou entrar em 7 meses amanhã. E aí eu comecei a fazer exames que precisam das semanas. Aí eu comecei a contar a semana. Mas eu tenho um aplicativo que eu entro lá para ver toda vez. É muito legal. Não, legal, legal, legal. Já tá Da dando vida. um pouquinho de ansiedade, né? Querer estar com o Mateuzinho no colo logo, né? Sim, eu falei muito que eu ia acelerar bastante nos primeiros meses da gestação, para que nos últimos meses eu pudesse dar uma acalmada ali e curtir mais depois que ele nascesse. Porque eu acho que mais importante do que aproveitar a gestação é aproveitar ele aqui, no físico já, pegando aqui nos braços. Sim. Então, enquanto ele está aqui, é só ir fazendo os exames, me alimentando bonitinho, que inclusive não me alimentei bonitinho esses dias atrás e passei mal. Eu comi uma pizza e fiquei passando mal por 3 dias, então já entendi que não, tem que ser saudável mesmo. Isso. E vai conversando com ele já vai entender, ele já tá entendendo, ele já tá ouvindo, já vai orando. É isso Tá, aí. Bom, amiga, hoje nós vamos de Romanos, capítulo 10, versículo 17, não é isso? é 7. Isso. Legal. Vou ler aqui na minha versão. Vamos lá, hein? A minha é NVI. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí, Tainara, por que que você escolheu essa passagem dessa vez? A fé, ela é a base de tudo. Então, sem fé, primeiro que a gente não consegue ser cristão, né? Não, o cristão, ele é o crer na palavra, então a gente precisa acreditar que o que está escrito na Bíblia é real, então a gente precisa de fé. A gente precisa de fé para acreditar que existe um Deus cuidando da gente o tempo todo. A gente precisa de fé para acreditar que a nossa família ela vai ser estruturada, que as ações que a gente faz vai deixar a nossa família estruturada. Precisamos de fé para acreditar que os nossos negócios eles vão prosperar também, que vão ajudar muitas outras pessoas. Então a gente precisa de fé para tudo. E aqui é a instrução de Paulo para como conseguir a fé. A fé ela vem pelo ouvir e principalmente ouvir a palavra de Deus. Então, eu queria falar em relação a isso, mas como uma certa provocação sobre o que nós temos escutado. E que essa E coisa que a gente está escutando está alimentando a nossa fé, está aumentando ou está reduzindo? Está fazendo com que a gente se firme cada vez mais ou se afaste daquele caminho correto? Eu estou fazendo um estudo sobre provérbios e cada dia é um provérbio. E ontem foi mais ou menos sobre isso, que né? Ontem foi Provérbios 4 e falou mais ou menos sobre isso. Tipo assim, cuidado com aquilo que você fala. Afasta da sua boca aquilo que é mal. Então, quando a gente fala, a gente também está ouvindo. Então, agora a gente começa a discorrer sobre esse versículo do a fé vem pelo ouvir. isso. E assim, né? O Paulo, nessa época, é uma carta que ele escreveu para os romanos, né? E tinha como destino também os gentios, né? Que eram pessoas que, assim, Não são judeus. não são judeus, né? Em muitos casos até considerados pagãos, né? Mas enfim, a ideia era trazer esse conhecimento a eles, que eles também podem, através da fé, né, ter essa comunhão, essa aproximação com Cristo. Mas para você ser um bom ouvinte, também tem que ter alguém que fale, né?
Então, também incentivar isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né, Tainara? Nós estamos ali querendo transmitir às pessoas esse conhecimento, pensamento, os nossos estudos, né? Não somos donos da verdade, a gente segue a Bíblia aqui, mas se não tiver pessoas dispostas a transmitir essa informação, né, também uma hora isso vai parar, né? E aí Uhum. vai a reflexão de você dentro da sua casa, né, principalmente o marido, ser o sacerdote, né? Você transmitir essa palavra de fé também dentro da sua família, aquele momento de oração antes de dormir, antes da refeição, porque o lar, quando ele começa a crescer dentro dessa fé, dentro dessa palavra, a tendência é que siga um caminho de retidão e, consequentemente, né, vai trilhar um caminho melhor, não mais fácil, né? Não existe caminho mais fácil, mas um caminho através da trilha da fé. Uhum. E o que você falou, ele está ali no versículo 14 e 15, que, do mesmo capítulo. Que, no entanto, eu vou ler pela minha King James. No entanto, como invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem lhe pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Então aqui a gente traz essas mensagens, mas a ideia é que não se retém aqui, é que vocês que estão assistindo aprendam e também transmitam. Porque a palavra é para ela ter esse fluxo, ela não é para a gente reter somente, é para a gente reter aquela parte que a gente tem do entendimento, mas transmitir para as outras pessoas. Então, vocês que estão ouvindo também tem que dar continuidade nisso e falar o que vocês aprenderam para as pessoas da sua casa, para as pessoas que vocês têm ali uma proximidade, que isso vai fazendo com que cada vez mais e mais pessoas elas escutem dessa fé e elas comecem a crer e por consequência disso também comecem a ter uma vida melhor. Como disse, né, como o Cleiton falou, não vai ser mais fácil. Isso o evangelho não promete, a facilidade. Mas vai ser uma vida melhor, vai ser uma vida um pouco mais tranquila, com base naquilo que você crê. Porque a fé, ela faz você ter uma tranquilidade. Porque a partir do momento que você entende que você não tem controle sobre tudo, e que uma parte você precisa realmente da fé ali, a sua carga é diminuída por 50%. Então, por isso é importante ter a fé, fomentar cada vez mais a fé dentro de si. E isso também gera intimidade, né, Tainara? As pessoas, quando começam a trilhar o caminho da fé, começam a ler, ouvir uma música, a orar, a conversar e a falar, externalizar isso, elas vão atraindo para si essa energia, né, essa intimidade com Deus, pessoas boas e próximas. Então, é uma forma de mudança, né? Eu nem sempre fui assim, né? Eu ainda posso dizer que eu sou uma criança aqui, estou engatinhando, né, nos meus conhecimentos, mas eu estou disposto, eu estou aberto, eu estou sedento, né? Estou buscando esse conhecimento, né? E como a Tainara falou, uma das formas mais fáceis de aprender é também ensinando. Então, tô lendo, tô tendo a minha interpretação, tô expondo isso e a gente está debatendo aqui. Então, até incentivo vocês, né, a colocarem dúvidas, sugestões, perguntas, porque isso engrandece aqui o que a gente vem fazendo, né? E para quem não me conhece, eu sempre trago para o lado vendedor, né? Como eu sou mentor em vendas. E trazendo para o lado das vendas, aqui essa passagem fala muito de sermos um bom ouvinte. E o vendedor, muitas vezes, ele erra, onde ele tenta só falar, 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 impor as suas vontades, né, na frente do cliente. Quando que o bom vendedor é aquele que entende melhor o seu cliente e leva para ele o que há de melhor. Então, busque essa intimidade, busque também discernimento para que você leve o melhor para quem precisa. Então não pense só no seu bolso, né? Pensa também na necessidade do cliente, né? Principalmente na necessidade do cliente, né? E quando começa a pensar mais na necessidade do cliente, na transformação que você vai fazer na vida da outra pessoa, os negócios eles começam a fluir de uma maneira diferente. Você começa a ter mais pessoas. Aconteceu uma situação recentemente que foi muito interessante, né? Nesse sentido.
Uma pessoa entrou em contato comigo porque ela queria fazer o imposto de renda dela agora mais atrasado, porque ela quer fazer um financiamento de uma casa. E aí, que quando eu analisei toda a situação, eu vi que não seria viável para ela fazer esse imposto de renda, porque ela ia pagar um imposto de 30 mil, mais ou menos. Então, e ela também teria problemas com a malha fina, porque aí ela tinha o filho como dependente, e aí toda uma situação ali que eu analisei, eu mandei um áudio para ela e eu falei assim, ó, não é viável você fazer. Não vale a pena. Se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. E assim, eu estou dispensando um serviço. Eu poderia fazer? Fazer errado? Poderia. Mas eu preferi seguir esse caminho. Expliquei para ela. Eu não imaginava que a reação dela seria falar, nossa, muito obrigada, porque você me deu essa clareza, eu não sabia disso, que bom que, né? E assim, eu recebi uns elogios que eu fiquei tipo, não, né? Eu só te falei para não fazer isso, mas tá tudo bem. Mas eu fiquei feliz com a reação dela também, de um certo reconhecimento, assim. Mas eu fiquei pensando depois, olha só, se fosse outra situação, se fosse outras pessoas que não tivessem essa mentalidade do fazer o correto, teria feito ali por 150, R$ 200, que é hoje o valor de uma declaração, e acabou. E aí a pessoa teria se lascado na vida por um negócio que, sabe, poderia ter sido evitado. Então é mais ou menos isso, é pensar no outro. Eu não estava pensando no dinheiro que eu iria ganhar, eu estava pensando no problema que ela teria. E isso é uma das coisas que, quando a gente começa a ter essa mentalidade da fé, do entender o correto, do seguir pela verdade, e isso vem muito através da palavra de Deus, a gente começa a multiplicar essas informações, essas coisas boas. E por consequência dessa atitude onde eu neguei fazer esse trabalho, eu ganhei uma cliente. E uma pessoa que virou assim, tá virando uma pessoa que tem potencial de ser uma amiga, sabe? Igual você fala, não faça clientes, faça amigos. Então, assim, olha, A frase que eu sempre digo é: não faça uma venda, é venda. faça um cliente, né? É Porque como, se ele, igual você abriu mão de uma venda, mas você fez um cliente para a vida. Então é uma pessoa que vai te acompanhar, vai confiar em você. Então tudo que você colocar na frente, hoje você é contador, amanhã você pode estar vendendo uma mentoria de finanças, ela vai querer seguir através de você, né? Porque uhum. você fez uma cliente. Então, e aí eu quero deixar esse exemplo para todo mundo. Tipo assim, olha, a necessidade da pessoa que está vindo falar com você, independente do dinheiro que vai entrar ali naquele primeiro momento, não deixa o coração ser baseado somente no dinheiro que vai entrar, mas baseado na necessidade do outro. E isso é a questão do ouvir. Você só consegue saber a necessidade do outro quando você ouve o que o outro está falando. Perfeito. E também assim, né, pessoal? Eu não sei em que momento que vocês que estão ouvindo aqui estão. Mas muitas pessoas podem estar na dúvida. Gente, não está dando certo esse negócio, não está dando certo essa empresa. Estou para lançar um produto e você fica nessa dúvida. Será que é o melhor momento, né? Aonde buscar? O que que é o certo? Então, esse orar, você aprender a ouvir, aprender a sentir, né? Ter aquele Espírito Santo, compartilhar com as pessoas mais experientes, né? Pessoas que não vão te enganar, vão te dar bons conselhos. Então, ser um bom ouvinte. Tem pessoas que vão metendo o pé pelas mãos. Elas acham que são donas da verdade, né? Eu tenho certeza, e enfia a cabeça lá e vai, né? Antes de ter certeza, né, tenha essa palavra, esse compartilhamento, né? Essa conversa. Seja um bom ouvinte. Eu falo muito, aqui em casa principalmente, sobre essa questão de tomada de decisão. Que tem decisões que a gente tem que avaliar se elas vão mudar o rumo da nossa vida. Se elas vão mudar o rumo da nossa vida, elas precisam de mais avaliação. Agora, se são decisões que não vão prejudicar em nada, ou é fácil de voltar atrás, aí sim a gente pode, né, arriscar um pouco mais. Porque às vezes a fé, ela precisa disso, da gente colocando o pé primeiro. Só que quando vai mudar a nossa vida, a gente precisa avaliar se realmente aquele é o caminho que Deus está direcionando. Porque Deus, ele tem uma forma de trabalhar que ele vai falando as coisas conforme a gente vai fazendo. Ele não fala tudo de uma vez, tipo, você vai sair do seu emprego, você vai fechar essa empresa, você vai abrir essa empresa. Ele não fala assim, tudo bonitinho, não. Ele fala simplesmente, vai, faz isso, faz aquilo. E aí a gente tem que ter realmente esse ouvir da parte de Deus para ir seguindo passo por passo, por passo.
Então, e aí é a construção da fé. A construção da fé, ela também não é do dia para a noite. Não é eu começo a ler a Bíblia hoje e amanhã Deus vai estar falando livremente comigo. Vai estar dando todas as instruções. É uma construção todo dia. Deus, ele não é um Deus religioso. Ele é um Deus de relacionamento. Não é somente ir numa igreja. É muito importante estar vinculado ali com um ministério, com algum grupo que a gente pode compartilhar a nossa fé, mas é muito mais o relacionamento que a gente tem com Deus fora da igreja, naqueles momentos de intimidade. Isso. E Paulo, né, está transmitindo a informação que crer é o caminho para a salvação. Mas o primeiro passo para crer é você ouvir, né, você receber a palavra. Então aqui eu quero deixar essa reflexão para você também estar aberto, né? Tem pessoas que se fecham, não acredito, acho que isso não é para mim, já bloqueia e, né, enfia a cabeça na terra e nada entra lá dentro. Esteja aberto, esteja disposto de coração, porque uma coisa é você falar da boca para fora, só ouvir por ouvir. Não, né? Tente ouvir realmente com o coração, tente aplicar, dê a oportunidade, né? Dê o passo, né? Você já vai ver as transformações na sua vida e tenho certeza que você vai dar sequência, né? Porque é o manual, gente. Se você ler aqui, né, e acompanhar todo o histórico que a gente tem trazido aqui, é base para de todos os grandes livros de best-sellers que foram escritos, tem base aqui. Você pegar lá os 10 mandamentos da Bíblia, tem a ver com os 10 mandamentos, tem similaridade com os 10 mandamentos de Dale Carnegie, por exemplo, né? Então, Sim, a Napoleão acaba. Hill, Napoleão Hill é Napoleão Hill. cheio de Bíblia dentro dos livros dele. Então é muito, muito importante a gente ir na fonte. Ir na fonte. Eles tiraram daqui e lá, é só uma interpretação que eles tiveram. Aí a gente precisa ter a nossa própria interpretação também. Aquilo que Deus vai falar. Porque Deus ele tem um plano para o coletivo, mas ele também tem um plano individual. Essa é a maravilha de Deus, onde ele consegue ter. Ele pensa em todo mundo ao tempo todo, mas ele também tem aquele plano para você, exclusivo, aquela coisa que ele quer que você faça. E a gente tem que descobrir, aí é onde o pessoal fica do propósito, qual é o meu propósito, tudo mais. Pergunta para a fonte, pergunta para Deus, né? O que o Senhor quer da minha vida? Né? Como eu posso te servir melhor? E aí ele vai falando, só que a gente só tem acesso a ouvir ele quando a gente ouve ele com constância. É aquilo, né? Se chegar uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você não ouve com muita frequência no teu portão e te chamar, você não vai reconhecer. Agora, se é uma pessoa que você ouve a voz todos os dias e te chamar, você vai saber assim, ó, pelo ruído da voz, quem que é a pessoa. E é a mesma coisa com Deus. Se você escuta ele todos os dias, você vai reconhecer a voz dele com muito mais facilidade. Que é a tal da intimidade que é importante. E entre casais também, né? Amanhã é a formatura do curso do último que eu fiz na igreja. Procurando o livro aqui, não estou achando, acho que eu já guardei. Mas ele fala de comunicação, sexo e dinheiro, né? São três pilares importantes aí na vida do Uhum. casal, né? E amanhã é a minha formatura. E lá no do curso, uma das mensagens é essa, de junto ao seu cônjuge, você sempre tem aquele momento de oração, né? Então é o momento de você orar por ele e ela orar por você, vice-versa, enfim. Então, ambos, né, estão buscando a mesma intimidade e ambos estão na oração um do outro, né? Essa é uma forma de crescer juntos, né? E ver como é importante essa parte do ouvir, porque quando a gente quer ter um casamento estruturado, o que a gente mais precisa fazer é ouvir o outro. Ouvir. Sem interromper, só ouvir. Não ouvir pensando numa resposta que vai dar, mas ouvir tentando entender, querendo entender o que o outro tá falando. Porque é muito fácil. Eu tá falando e o Dani, por exemplo, tá pensando na resposta que ele vai me dar. Ele não entendeu nada do que eu falei. A mesma coisa ao contrário, ele tá falando e eu só tô pensando no que eu quero responder, no que eu quero argumentar. E aí a gente vai ficar brigando para sempre. Agora, quando um escuta e tipo assim, não, mas espera, o que eu entendi do que você falou foi isso daqui, é isso mesmo? Aquela escutativa, aquela coisa de verdade. E tudo, né? Então, vem pelo ouvir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. E, principalmente, com aquilo que a gente fala pra gente mesmo. O nosso cérebro, ele acredita muito no que a gente fala. Que como assim?
E palavras têm poder, né? Então, numa briga, numa discussão, muito cuidado com o que você fala, às vezes, né, nervoso ali, no calor da emoção. Por mais que você peça perdão, se arrependa e por aí vai, aquela palavra, ela teve um efeito, ela teve uma energia, ela tem uma cicatriz, né? Então, antes de você ter sair falando, né? Sair julgando, né? Tente ser um bom ouvinte, né? De novo, a gente volta uma passagem aqui. Como isso aqui é um manualzaço, né, gente? Tem um texto da Bíblia que eu não vou lembrar agora onde que tá, é na Provérbios 18:21. Acabei de consultar aqui, na colinha também, que fala que a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Da vida e a morte. Então, ela tem o poder de dar a vida e ela também tem o poder de matar. Então, quando você olha para o teu filho e fala que ele não vai conseguir, que ele é burro, que ele é incapaz, você está matando os sonhos. Quando você fala para o teu marido um monte de coisas ruins, você está matando aquilo também. Então, começar a falar palavras que deem vida. Afinal de contas, lá em Gênesis 1, tá Deus falando, haja. Então, ele criou tudo que existe através da palavra. A única coisa que ele botou a mão para fazer foi o ser humano. O restante todo foi criado no haja. Então, pega Gênesis ali, e Deus disse, age, Deus disse, e foi tudo no haja, foi tudo na palavra. Então, a palavra, ela tem, sim, muito poder. É, até para não criar essa ferida nos seus filhos, né? Quem aqui está nessa fase, cuidado para você não colocar uma taxação em cima da pessoa, né? Por exemplo, você é sempre preguiçoso, você é sempre mal criado. Não, né? Então você está falando muito da pessoa. Você é isso, é aquilo, né? Evite isso. Fale mais do comportamento, né? Você está com o comportamento errado neste momento. Você está sendo mal educado nessa atitude. Então você traz muito mais a correção naquela ação do que, né, taxando aquela pessoa, né, rotulando, né, acho que seria a palavra correta, aquela pessoa de ser aquilo, né? Ela não é aquilo, ela está, né, tendo um comportamento ruim. Isso é o profetizar. Então, quando você acorda, né? Quando a gente acorda, o correto é a gente já começar o dia profetizando coisas boas sobre a nossa vida. Eu vou ter um dia excelente, Deus está comigo o tempo todo. Olhar para os filhos e falar, vocês são bênção na minha vida. Vocês são. Olhar para o marido e falar, você é bênção na minha vida também. Começar a profetizar coisas boas, porque a chance de chegar no final do dia e aquelas coisas boas terem acontecido são maiores. Por quê? Porque você foi profetizando, você foi criando vida. As outras pessoas também foram ouvindo você. Então, assim, é toda uma construção. Você acorda bem, acordar agradecendo. Eu sou uma pessoa que é meio difícil de eu acordar assim, feliz, 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 né? Eu acordo um pouco mais lenta. E agora, depois da gravidez, eu acordo mais lenta ainda. Mas eu pelo menos já perdi Eu era bem carrancuda mesmo, eu era chata de manhã, assim, tipo, não fala comigo, entendeu? Hoje em dia eu já consigo socializar um pouco mais. Mas é isso, tipo assim, vamos aprendendo. Não é fácil ainda acordar dando bom dia pro sol. Agora falando, Deus, muito obrigada pelo dia, por devolver minha alma, por eu estar tendo mais um dia. Vem comigo, eu vou ter um dia excelente. Meus filhos são as bênçãos, meus cachorros são a bênção, não vão ficar latindo. Então, assim, vai profetizando sobre tudo. Entendeu? Mesmo que não seja aquela vontade de fazer, mas assim, muitas vezes a fé, ela não é uma vontade, ela é uma ação. Então a gente tem que ir acreditando e fazendo ações durante o caminho. E esse acordar e ser grato pela vida é algo que não tem preço, né? Já rolou várias vezes na internet um vídeo que acabou viralizando muito, que mostra exatamente isso, né? Se você tivesse R$ 1 milhão, né? O que que você faria, né? Aí tem gente que fala, eu largaria do meu emprego, eu ia viajar para o lugar dos meus sonhos e por aí vai, né? Enfim. Mas você trocaria esse 1 milhão, né? Se você não pudesse acordar mais, você trocaria esse 1 milhão? Trocaria facilmente. Então, assim, em resumo, não tem nada mais importante do que acordar no dia seguinte, né? E poder ter a vida à sua disposição. Não tem dinheiro que pague por isso. Então, o maior riqueza que alguém possa ter é justamente a sua própria vida, né? Deus nos deu essa vida, nos deu um propósito. E a gente tem, né, nosso pedacinho aqui na Terra, né, nosso propósito aqui na Terra, e basta encontrar e fazer.
né? Todos temos riquezas internas. Todos. Sem exceção. É isso. E assim, se tá passando por um momento onde a vida não tá tão favorável, começa a observar o que, que precisa ser feito, qual a atitude que precisa ser feita para que essa situação mude. Porque nada é para sempre. Os momentos bons não são para sempre também, os momentos ruins não são para sempre. A gente tem que entender que a nossa vida ela é sempre cíclica. E aí é se firmar na palavra, ter fé que Deus ele está acompanhando todo o caminho e que os momentos que são ruins eles vêm para nos ensinar alguma coisa e os momentos que são bons ele vem para a gente desfrutar ali, aproveitar, ter o descanso também. O desfrute é importante. Um dia nós vamos chegar lá. Eclesiastes fala um pouquinho disso, né? Como é importante você também desfrutar. Mas, ó, agradecimento especial aqui ao Matheus Guerreiro, Vitor Felipe, a Lê, o Jonathan, João Vitor e o senhor Akira Yabushita. Vamos para a oração final? Vamos. Antes eu queria deixar uma recomendação de uma música. Faz tempo que eu não trago música. Opa! Ótimo! Ela é do FOP, F-H-O-P, e chama Fé. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha colinha aqui. Mais dos worships da vida. Chama Fé. Ah, Tem a peraí. inicial dessa música é Você me chama para caminhar no firme fundamento do que não se vê. Essa é a Chama definição de fé. Pop. FOP, Peraí. fé. Tá, depois eu vou. Que tempo eu não tô conseguindo procurar aqui. Bora lá então. F-H-O-P, tá? F-H-O-P. Então, vamos lá. Papai querido, no nome do Senhor Jesus, quero colocar todas as pessoas que estão assistindo aqui nesse momento nas tuas mãos, Pai. Quero te agradecer e te consagrar todas essas vidas, Pai. Quero também consagrar a mim e ao Cleiton, que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, que o que a gente fala aqui, Pai, seja o Senhor nos usando para transmitir essa palavra e que as pessoas que escutarem, Deus, elas tenham a fé dentro delas renovada, que tenha aceso de novo a chama, a vontade de te buscar, a vontade de fazer parte, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui na terra. Deus, eu quero te pedir que derrame sobre cada uma das pessoas que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, Pai, a sabedoria que vem do alto, aquilo que só o Senhor tem separado para cada uma delas, todas as bênçãos, todas as coisas boas, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu quero também te entregar esse mês de dezembro que está começando agora, que seja um mês de grandes notícias para a vida de cada uma e que seja um fechamento de ano maravilhoso na vida de cada uma delas. Assim eu te louvo, te agradeço por todas as coisas que o Senhor fez e vai fazer na vida de todo mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Ótimo final de semana a todos. Que seja muita bênção. Finalzinho de ano chegando, né? E que todos os resultados sejam conquistados. Em Bora nome. lá. Até mais, gente. Tchau, Um bom tchau. final de semana. Tchau, tchau.